Carissa Vieira e hoje eu vim falar do 8º episódio da 4ª temporada de The Handmaid's Tale. E assim, eu vou repetir pela enésima vez, eu estou gostando muito desta temporada. Eu sei que tem gente que não tá gostando desse momento no Canadá, mas eu realmente queria ter visto isso na temporada passada. E assim, eu tô muito feliz de finalmente, tá podendo ver esse momento da June. E assim, uma coisa fica muito clara. A June está com raiva. E não é pouca raiva não, é muita raiva. E esse episódio a gente pode ver, o quanto ela acredita que, assim, ela tem o direito de sentir essa raiva. E aí eu vou falar, ela tem sim o direito de sentir essa raiva. Eu acho que a raiva, ela não precisa ser negada. Eu acho que a gente tem que passar pelo momento da raiva e depois tem que seguir em frente. E é aí onde, por exemplo, eu acho que até certo ponto a Moira tem razão, a gente tem que transformar essa raiva em algo útil. Mas eu acho que o que a Moira tem feito é negar a raiva. Então, eu acho que, assim, seguir em frente como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse existido nenhum tipo de trauma, e na verdade tudo que aconteceu em Gilead foram traumas enormes, traumas gigantes, traumas horríveis. Não dá pra simplesmente seguir em frente sem parar pra pensar em como esses traumas deixam a pessoa, sabe? No que aquilo acarretou na vida da pessoa. Então, começando a falar sobre a Emily, sobre a situação, eu acho que é uma forma muito interessante da gente parar e ver isso, No vídeo passado eu falei que a June, ela não estava lidando com a situação. E assim, eu acho que ela tá começando a lidar agora. E eu acho que, inclusive, reconhecer a raiva é importante e o processo com a Emily foi muito importante para isso. A June tá num grupo, de apoio, enfim, onde várias mulheres que passaram por Gilead, que foram aias, que passaram pelas torturas, elas estão ali para dar suporte uma à outra. Só que a questão é que, em geral, elas só falam de seguir em frente. E esse tipo de lugar é exatamente para você jogar as coisas que aconteceram pra fora, sabe? É tipo um processo de terapia. Se você faz terapia, aquele lugar tem que ser um lugar seguro, um lugar onde você possa falar sobre o que te incomoda, falar sem medo do julgamento. E se você tá ali e você só fala de nossa, mas como tá bonita a minha vida agora, como eu consegui seguir em frente, quando de fato você tá ali tendo problema pra se relacionar, tendo problema pra conseguir levar seu casamento pra frente, pra ter novos amigos, enfim. Então eu acho muito interessante como toda a situação da Emily, porque uma tia foi atrás da Emily e eu acho que a June se envolveu demais na história e até certo ponto eu fiquei um pouco incomodada, sabe? Porque ela tava forçando a Emily a encarar aquilo, mas como ela mesma disse, é pra ajudar. Então, eu acho que, por mais que ela tenha forçado a barra, no fim, ajudou. E fez a Emily reconhecer, o que ela sente. E assim, o curioso é que quando a Emily pensou, nossa, essa tia agora pode ajudar a gente a, enfim, lutar contra Gilead, ela pode ser uma testemunha contra Gilead, e aí, no fim, acabou que a mulher se matou de culpa, eu achei que a Emily ia ficar super mal e, nossa, ia acabar culpando a June por tudo que aconteceu. E, na verdade, ela se sentiu bem, ela sentiu que finalmente ela podia dar vazão, sabe, de verdade, o que estava dentro dela. E por mais que a gente que não sofreu o trauma que aquelas mulheres sofreram, a gente pare e pense assim, nossa, que horrível, sabe? Mas elas é que passaram por diversas torturas, elas que viram pessoas que elas amavam morrendo. Então, assim, é muito fácil pra gente julgar não tendo passado por nada parecido. Então, eu gosto muito de como a série tá trabalhando isso. E eu acho, inclusive, que a Moira, ela não entende tanto, porque a Moira treinou pra ser aia, mas ela fugiu, foi capturada de novo e acabou no Jezebel. E ela, ela teve muitos problemas, ela foi muito massacrada ali onde ela tava, no Jezebel. Mas ela não foi pra dentro da casa de um comandante e passou pelo tipo de coisa que as aias passavam.
é um outro tipo de estupro, talvez, sabe? Ela tá ali no Jezebel, mas ela acreditava que ela tinha certo controle da situação, o que ela não tinha. Mas eram outras violências, sabe? As violências que as aias sofriam dentro das casas dos comandantes eram violências muito únicas e particulares. A que a Moira sofreu também eram únicas e particulares para a realidade que ela vivia. Tipo, a June nunca passou por nenhuma das violências que as mulheres dentro do Jezebel sofreram, sabe? Então, eu acho que tem muito isso. Por mais que exista uma relação, sabe, entre a Moira e as outras mulheres, ela foi aia sem de fato ter ido para um posto, né? Sem ter passado muito tempo ali sendo uma aia. Outra coisa é que a gente finalmente vê a June depondo contra o Fred e a Serena. E, inclusive, assim, muito ódio do Fred e da Serena, porque, nossa, eles realmente são o Chernobyl, né? Cherno e Bill, eles são horríveis, eles não valem nada. E é impressionante como, assim, não dá pra saber quem é pior ali, hein? Porque Serena, querida, assim não dá pra te defender, né? Porque ela faz essas coisas, ela é uma mulher, ela sabe que tá tudo errado. E ela continua fazendo o teatrinho dela. Ai, meu Deus, como eu odeio essa mulher, sabe? Eu não consigo entender mulher que é horrível com outra mulher, sabe? Ela vê tudo que tá acontecendo. Mas, enfim, não me surpreende. 4ª temporada, gente, eu já vi essa criatura fazendo tudo de ruim. Então, assim, eu fico com raiva. Mas nada novo, né? Só que, enfim, a coisa mais bizarra pra mim é que eles têm apoiadores. Tem gente a favor dos absurdos que o Fred fala. Tem gente a favor da família tradicional. Olha só, parece com algo que você conhece? Se você não vê a semelhança, reavalie os seus próprios conceitos. Porque, honestamente, eu tenho muito medo do quão semelhante parece. E assim, isso só prova que existe gente ruim, imbecil, idiota no mundo todo. E se você se ofende com isso, aí é problema seu. Porque, honestamente, alguém defender o Fred e a Serena, essa pessoa tem... Eu não vou dizer que ela tem problemas, porque já ultrapassou a ideia de problemas. Essa pessoa não tem um caráter decente. Então, assim... Ai, olha, que ódio, sabe? O ranço. Mas voltemos para o momento que a June vai lá depor contra os Waterford. Ela vai e diz um monte de coisa e que discurso poderoso. Sério, muito poderoso tudo que a June vai lá e fala, sabe? E eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque tudo que ela diz ultrapassa muito a série e pra mim fica muito claro que aquele discurso foi feito pra gente, como público, entender as semelhanças com a nossa realidade, a gente entender como existem violências que estão sendo cometidas o tempo todo, sabe? E sobre quantas vozes não estão sendo ouvidas. E que a gente tem que começar a ver essas vozes, sabe? Então, é isso. Ai, meu Deus, agora eu fiquei na dúvida se eu dei a palma no início. Enfim. E eu acho que o discurso, ele tá ali pra gente ver o quanto tem de realidade naquilo, sabe? O quanto a gente pode relacionar com a nossa vida e com todas as vozes que não são ouvidas. Quantas mulheres estão sofrendo abusos, sabe? Violência doméstica, quantas morreram e ninguém tá fazendo nada. Então, eu acho incrível esse discurso da June, porque ele é muito real e ele é um alerta. Eu sei que um monte de gente não vai se alertar, porque, enfim, né? Sempre tem gente que não tá afim de se alertar de verdade. Mas eu acho muito importante, a gente tem que prestar atenção, sabe, nessas coisas. E, enfim, foi muito forte pra mim. E o Luke, ele assistiu. E que peso, né? E ele tinha dito, né, que queria ir, mas a June tinha falado que não queria que ele ouvisse certas coisas. E eu acho que ele ultrapassou um limite. Mas eu entendo, porque ela não tá permitindo, né, que ele se aproxime de jeito nenhum. Ela não tá lidando com essas questões. Se não houver, enfim, honestidade, como é que esse casamento avança? Porque ele não viveu determinadas coisas, ele não tem ideia do que ela passou.
E, enfim, é complicado pra todo mundo. É muito uma situação, né, de pessoas que vão pra guerra e passam por traumas e voltam pra sua realidade e a outra pessoa que ficou não sabe como lidar. Então eu acho que a série tem trabalhado isso de forma muito interessante. Eu gosto muito de como isso tá acontecendo. E o fato da June ter lidado depois, né, com a raiva dela dentro no grupo, né, lá das outras aias, ajudou ela a chegar e finalmente fazer algo que ele tinha pedido, que é conversar com ele. Finalmente ela vai contar da última vez que ela viu a Hannah, sabe? E do fato da Hannah não lembrar dela, da Hannah... Não é nem não lembrar dela, né? É da Hannah estar com medo dela. Então, enfim, finalmente eu acho que a June tá dando um passo pra, enfim, ir sarando aos poucos as próprias feridas emocionais. E assim, foi incrível também ela ter passado pelos Waterford, ter encarado o Fred diretamente, sabe? E, enfim, a gente só vê com tudo isso algo que a gente vê muito na nossa sociedade, que é o fato de que mulheres sofrem abusos, mas elas são culpabilizadas pelo próprio abuso e os abusadores, eles geralmente saem com uma horda de fãs, saem com um secto, né? Que é o que aconteceu com o Fred e com a Serena Joy. Então, assim, pesado. E por último, a gente tem que falar da tia Lydia, que, enfim, tá totalmente desequilibrada, né? Ela chegou a atacar uma outra tia, e eu sei que ela já tinha problemas com aquela mulher, mas, enfim, ela tá totalmente desequilibrada, ela levou tudo que aconteceu pro pessoal, então, assim, complicado. E o Lawrence foi e deu uma chamada nela e falou, e disse que a Janine estava de volta, e eu confesso que foi muito triste ver toda a cena da Janine com a tia Lydia, porque a Janine ficou feliz de ver que a June conseguiu escapar de Gilead, a tia Lydia tentou botar a Janine contra a June, mas não conseguiu, só que a gente às vezes fala como se a Janine não estivesse entendendo nada do que está acontecendo, mas ela tá. Ela vai para um mundo paralelo, para uma realidade paralela, justamente porque ela tem muita noção do que está acontecendo e de quão dolorosa é a realidade que ela vive. E foi muito triste ver ela dizendo pra tia Lydia que, assim, só não botasse ela de novo pra ser Aya. Ela sabe que ela vai ter que morrer ali, mas não fizesse isso com ela de novo e ela chorando, sabe? E até a tia Lydia chorou, mas nossa, como eu detesto essa mulher. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um paralelo bem interessante como a outra tia que a gente viu no Canadá, porque elas sabem tudo o que elas fazem. Elas sabem o quanto de culpa elas carregam, mas elas continuam fazendo e muitas vezes ultrapassando os limites, né? Como a tia Lydia, como a própria tia que foi atrás da Emily. Então, enfim, eu acho que é um paralelo interessante pra gente ver que a tia Lydia, ela sabe tudo que ela tá fazendo, ela tem um pouco de culpa, ela tenta anular, mas isso existe nela, mas ela continua ali querendo mais e mais poder. Também assim, ela é uma mulher dentro de Gilead, ela não tem tanto o que fazer, mas a maneira como ela lida com isso e o poder que ela tem é muito absurda, sabe? Mas enfim, eu achei um episódio bem interessante, eu acho que a gente tá vendo a trama avançando, eu sei que muita gente tá achando que, enfim, parece que The Handmaid's Tale estacionou, mas pra mim isso aconteceu na temporada passada, ela não avançava tanto, mas nessa temporada eu tô vendo uma narrativa que tá indo pra frente. Então, eu tô muito interessada em ver o que vai acontecer nos últimos episódios. Um adendo é que esse episódio foi dirigido pela Elizabeth Moss e eu tenho gostado muito, sabe, do trabalho dela de direção. Então é isso, comenta aí embaixo o que é que você achou, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e dar uma olhada no meu Apoia-se, que, enfim, tem várias categorias bem interessantes, tem várias recompensas muito legais, então dá uma olhada aqui no box de descrição, tá bom? É isso, tchau!